Hello, guys! Tudo bem? Nono ano? Vamos finalizar hoje nosso capítulo 4, nossa quarta aula. Mas antes disso, vamos relembrar um pouco o que foi feito nesse capítulo, tá? Então, vamos lá, rapidinho para a gente relembrar. Nós tivemos esse texto aqui sobre a Malala, né? Um texto em que nós falamos sobre o Present Perfect Tense and Past Perfect, tá? Esse é o assunto do capítulo 4, do Chapter 4. E nós tivemos esse texto com algumas perguntas sobre ele. Esse texto sobre a Malala, ok? Then, Grammar Focus, falando sobre a gramática, nós aprendemos sobre o uso do Present Perfect Tense e do Past Perfect. São dois tempos que expressam ações no passado, porém com diferenças entre eles, né? Essa formação do Past Perfect, em que nós temos o sujeito mais o verbo to have no passado, mais o verbo no particípio passado, mais o complemento, tá? Então, aqui nós temos um exemplo. I had finished my homework when he called. Então, temos uma ação que começa no passado, que aconteceu antes de outra ação também no passado. Tá? A ação foi então, nós expressamos uma ação no passado que aconteceu antes de outra também no passado. Então, essa é a formação, essa é a estrutura e esse é um exemplo do past perfect. Só para relembrar. Com relação ao present perfect, a estrutura dele é o sujeito mais o verbo to have no presente mais o verbo no particípio passado, tá? Então, ele indica aqui duas ações, tá? Indica duas situações, um passado concluído em um período não determinado, em que a gente não utiliza o período de tempo, caso contrário seria o simple past. E também nós temos a outra situação em que ele indica uma ação que ocorreu no passado que continua se repetindo no presente, tá? Então a gente usa o período de tempo, mas ele não é marcado. O que seria marcado? Ele não diz se foi ontem, se foi semana passada, porque senão seria o simple past, né? Então, nós temos aqui, I have been a good student lately. Então, eu tenho sido um bom aluno ultimamente. Então, essa expressão, esse período de tempo, ele começou com uma ação no passado e continua até hoje. Temos também, como todos os tempos verbais, as formas interrogativas, negativas, né, dos tempos verbais, e o particípio regular, que são os verbos, né, que nós podemos encontrar no final do livro, para a gente tirar dúvida, porque não tem como a gente decorar todos os verbos em inglês, né? Então, assim, tem alguns verbos que são bem mais modificados, vamos dizer assim, né? Porque tem verbos que ficam conforme o passado, né? Então, tem verbos que se flexionam no particípio passado. Então, a gente precisa utilizá-los para poder aprendê-los, tá? Nada de decorar. Depois, a gente fez essa atividade usando o Present Perfect. Aqui nessa atividade number 2, utilizamos o Present Perfect. Completamos as frases utilizando esse tempo verbal. Logo depois, na atividade number 3, nós utilizamos o Present Perfect, não o Past, o Present, na afirmativa, na negativa e na interrogativa, nessas três formas que nós temos, tá? Então, aqui, quando vocês verificassem o question mark, aqui o ponto de interrogação, vocês saberiam que estava na interrogativa. Depois que nós completamos essa atividade, nós subimos aqui, porque eu nunca sei quando vai terminar. Então, é aqui, ó. Senão sobe muito. Isso. No number 4, vocês iam escrever essas frases, tiveram que escrever essas frases utilizando o present perfect, tá? Então, as frases estão em português, vocês teriam que mudá-las para o inglês, tá? E daí, depois disso, nós viemos aqui para o number 5 e usamos o past perfect. Então, vocês tinham que completar esses espaços aqui com esses verbos aqui ao lado, no final da frase, no past perfect. Ok? Feito. Depois, aqui no próximo exercício, number 6, vocês tinham que escrever em inglês essas frases utilizando o past
perfect, tá? De novo, vocês tinham que passar essas frases para o past perfect, tá? Depois disso, o que vocês iriam fazer? Vocês iriam utilizar no number 7 o past perfect or present perfect. Então, vocês iam avaliar com relação ao que foi aprendido, com relação à formação, com relação a uma situação que começou no passado e outra continuou, entendeu? Então, vocês têm que analisar na frase todos esses itens. Se é uma ação que começou no passado e continua, se é uma ação que não tem um tempo determinado, isso vocês têm que verificar. Tiveram que verificar, vocês já fizeram. Daí, o que vocês fizeram? Depois do number 7. Fomos para o number 8, em que vocês iriam o quê? Continuar praticando, tá? Vocês iriam continuar praticando o past perfect. Deixa eu subir aqui pelo mouse, porque fica mais fácil de vocês visualizarem. Aqui, ó. Keep practicing. Então, vocês vão continuar praticando o past perfect. Ok? Na verdade, o past perfect or present perfect. Vocês vão avaliar novamente o que deveria ser feito. Depois desse exercício number 8, vocês tiveram na outra página, page 17, que mudar as frases do past tense para o present perfect, tá? Então, lembrando que... Vamos descer. Lembrando que as frases, quando estão no simple past, ou seja, no passado simples, elas têm uma identificação no tempo, tá? Então, por exemplo, se a gente vir aqui nessas frases, por exemplo, aqui, ó, yesterday. She read a book yesterday. Quando você muda essa frase que está no past tense para o present perfect, esse yesterday vai sumir, porque é um tempo que identifica o passado simples. Então, a gente vai ter que reescrever, modificando aí, tirando esse yesterday. Last Saturday, aqui que nós temos também last night, tá? A gente não coloca. No number 10, o que vocês vão fazer aqui? No number 10, o que vocês fizeram? Vocês escreveram em inglês utilizando past perfect or present perfect. Então, vocês tinham que avaliar se tinha uma ação que já tinha começado antes no passado, todas aquelas mesmas questões relacionadas ao past perfect ou ao present perfect que nós já aprendemos, e reescrevê-las em inglês. Ok? No number 11, vocês continuaram praticando a mesma coisa, fazendo as mesmas traduções relacionadas ao past perfect ou ao present perfect. Agora, eu vou querer que vocês façam de homework, nessa nossa aula number 4, o que vocês vão fazer? Exercise number 12. O que vocês vão fazer? Eu passei demais. É mais aqui em cima. Just a minute, guys. É que se eu passo muito, aí já viu, né? Vamos lá. No number 12, vocês vão explicar a diferença entre o simple past e o past perfect. Lembrando que a resposta tem que estar em inglês, tá? Então, vocês vão procurar direitinho. Cuidado com o Google Translator, tá? Porque ele não traduz certinho muita coisa. Então, vocês joguem lá no Google diferença entre simple past e past perfect. Mas se vocês escreverem em português, vocês vão achar a resposta em português. E não quero isso. Eu quero uma resposta simples, tá? Em que vocês vão responder a diferença entre... diferença simples entre o simple past e o past perfect. No number 13, vocês vão explicar a diferença entre o past perfect e o present perfect, tá? Outro exercício que você vai ter que explicar, só que prestem atenção nos tempos verbais. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre o since e o for, tá? Então, existem expressões que nos auxiliam a determinar o tempo. O since, nós usamos, significa desde, nós usamos no início da ação. O for, nesse caso, ele é substituído pelas expressões a
né? Quando a gente fala há 10 anos, né? Que tem a intenção de dizer que fez 10 anos, né? Que já tem 10 anos que aconteceu, é do verbo haver. O faz e o por é o tempo decorrido da ação. E o how long, que a gente usa para fazer perguntas, que significa quanto tempo, tá? Então, aqui nós vamos praticar o seguinte, nós vamos utilizar o for or o since. Então, vocês vão ver, ele utiliza essa expressão aqui de por, tem essa ideia de há 10 anos, há 5 anos, faz 10 anos, por 5 anos, e tem o desde, então o desde é o since, e o for nesses outros casos que nós falamos. Então, no number 15, vocês vão explicar sobre isso. Já no 16, que está mais aqui abaixo, vocês vão fazer frases utilizando for e since. Teacher, como é que eu vou fazer? Aqui um exemplo. Ó. How long have you studied English? Por quanto tempo você estudou inglês? Aqui você tem 2004, nesse ano. Então, como que você vai fazer frases utilizando o for or o since? Tá? Aqui seria uma resposta. Então, aqui a letra A não existe, tá? Você pode dizer, I have studied English since 2004. Desde 2004. Ok? Tira esse setembro, since 2004. Tá? E aqui o how long, como eu falei, que significa quando você quer saber o tempo, né? A duração do tempo. Então, você vai responder essas frases utilizando for or since. Essas são as atividades que vocês vão fazer. Tivemos que relembrar um pouquinho, voltar para relembrar. Bom, agora com relação à atividade devolutiva. O que vocês vão fazer? Vocês vão continuar utilizando o for ou o since, tá? Então, vocês têm essas 5 frases em que vocês vão avaliar se vocês vão usar o for or o since, tá bom? Acho que são 5. Isso, são 5, ok? Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a essa atividade devolutiva, vocês já sabem que é só me mandar uma mensagem lá no Google Classroom e eu tirarei as dúvidas. Ou então na nossa próxima aula, ok? So, guys, see you next class, okay? And bye-bye.